E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sentimento, que é uma coisa que faz toda a diferença. E olha só, vocês vão ver, como vocês estão chegando aqui agora, vocês vão ver eu falando por aqui. Eu vou falar muito sobre o que o vendedor, sobre o que o atendente ele precisa fazer para conquistar o cliente. Mas eu de maneira alguma vou esquecer que eu já estive aí no teu lugar de atendente, no teu lugar de vendedor. E eu sei o quanto os clientes são empáticos com a gente muitas vezes. O quanto o cliente tenta nos diminuir. Então eu quero dizer para vocês que antes de qualquer coisa, eu tenho a consciência que eu preciso cuidar de vocês que estão aí na linha de frente. E para mim, vocês são super-heróis. Porque cada vez mais a gente precisa aprender a lidar com a antipatia das pessoas. A gente já tinha que aprender a lidar com um cliente apático, com um preconceito gigantesco em cima da nossa profissão de vendas. Mas agora, além de tudo isso, a gente ainda precisa aprender a lidar com um cliente que tem medo. A gente precisa aprender a lidar com um cliente que não tem tempo. A gente precisa aprender a lidar com um cliente que cada vez mais está com o pavio curto. Na verdade, eles estão vindo até sem pavio. É impressionante, mas o cliente não tem paciência para nada. Então, qual é o nosso papel nesse momento? Aprender a identificar esses sentimentos que o cliente está trazendo, esses sentimentos que o cliente está potencializando dentro dele, trazendo para as relações de consumo, identificar e mudar. Esse é o nosso papel, é isso que vai fazer o nosso atendimento ser uau, é isso que vai fazer a gente parar de perder venda, é isso que vai fazer o cliente entender que nós somos a melhor opção para ele, identificar esse sentimento. O que acontece? Se a gente se depara com um vendedor, um cliente que nos procura apático, isso é normal, né, gente? Quem já não teve a experiência de ter que abordar um cliente apático, um cliente que não mostrou os dentes, né? Então, a gente sabe, isso é absolutamente normal. Só que o que acontece? As chances são de que se a gente se deparar com uma situação dessa e não saber contornar, esse cliente saia dessa passagem dele pela gente com outro sentimento. E que sentimento é esse? Do cliente que chega apático? Se a gente não identificar isso, as chances são de que ele saia decepcionado. E o que acontece com um cliente decepcionado? O que ele faz? Ele vira nosso detrator. Vocês sabem o que é detrator, Gurias? Detrator é um cliente que simplesmente, a gente vai falar disso mais pra frente, a gente trabalha isso nos pós-vendas, no marketing de indicação, que é uma grande ferramenta, marketing de indicação, mais do que nunca está salvando os negócios, está salvando as empresas. Um cliente detrator é aquele cliente que fala mal de você, é aquele cliente que faz processo inverso, que degrine a tua marca, enfim, né? E aí hoje eu quis trazer para vocês que nós precisamos desenvolver cada vez mais a habilidade de transformar sentimentos. E a gente consegue fazer isso quando desenvolvendo a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de empatia, enfim. Como que a gente faz para identificar as emoções dos nossos clientes? Pelo tom de voz, pela maneira que eles digitam os textos no WhatsApp, no Instagram, pela expressão corporal, quem tem ponto físico, pela expressão corporal do teu cliente. Então, tem jeito sim e não é difícil. Se a gente consegue identificar o perfil comportamental, quem já foi meu aluno, quem me acompanha aqui sabe que nós temos 4 perfis comportamentais e nos processos de venda, se a gente não souber negociar de forma diferente com cada um deles, as chances são que de cada 4 oportunidades de vendas você perca 3, né? Se é possível a gente identificar o perfil comportamental de um cliente, é claro que é possível a gente identificar o sentimento do cliente. E o nosso papel é mudar esse sentimento, sempre para melhor. De novo, vou repetir, toda vez que o cliente entra
num processo de negociação, ele entra com sentimento, que na maioria das vezes, infelizmente, nesse momento está sendo apatia, medo, né, insegurança. Qual é o nosso papel enquanto vendedor? Mudar esse sentimento. Só que aí, como eu disse para vocês, esse meu papo ele é muito mais com os gestores, com quem lidera um time de vendas hoje, do que quem trabalha sozinho. Claro que quem trabalha sozinho também precisa aprender a identificar os sentimentos dos seus clientes. Porém, quem tem um time de vendas tem um passo antes, que é o quê? Você conseguir identificar o sentimento do teu time de venda. Porque o que acontece? De novo, ninguém dá aquilo que não tem. Se a gente não cuidar e não curar o sentimento do nosso time, como que ele vai curar e cuidar do sentimento do nosso cliente? Se a gente não mudar o sentimento do nosso time, como ele vai mudar o sentimento do nosso cliente? Se o meu vendedor estiver apático, estiver com medo, estiver inseguro, como que ele vai passar segurança, empatia para o meu cliente? Ele não existe. Então, antes da gente externalizar para o cliente, tem um primeiro passo. Então, eu quero perguntar para você que está aqui, como que anda o sentimento do teu cliente, do teu time de vendas? Como que anda? E é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês, sobre a gente conseguir mudar, transformar as emoções, primeiro do nosso time, primeiro de quem acolhe. Se você não tem um time de vendas, transformar as tuas emoções primeiro, para depois se colocar diante de um cliente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como que está a nossa emoção. Como que está a tua emoção hoje? Você vai atender o cliente, você vai abrir as portas daqui a pouquinho, 8h30. Como é que está a tua emoção? Como é que está a vibração do teu time? Para fazer o primeiro atendimento do dia. Como que está isso? Gente, quem é meu aluno sabe aqui que nos treinamentos de vendas a gente faz a intenção do dia. Sabe por que a gente faz a intenção do dia? Tem um estudo que diz que a primeira venda do dia reflete muito em todas as outras que a gente faz. Então, a energia que a gente atende o primeiro cliente, a energia que a gente levanta a grade lá da loja faz toda a diferença. E aí eu quero te perguntar, como que anda o sentimento? Porque o sentimento desencadeia num comportamento, né? Como que anda o sentimento do teu dia, do teu time hoje? E aí assim, se a emoção tiver de neutra para negativa, você precisa primeiro mudar isso, depois você abre as portas. Se tiver do neutro para o negativo, primeiro a gente precisa mudar isso. Senão, como que a gente vai externalizar para o nosso cliente? Se ela tiver positiva, com certeza você vai precisar contagiar o cliente, porque ele não vem com a mesma positividade, né? Até porque, na maioria das vezes, o cliente vem te pedir socorro. E geralmente, quando uma pessoa vem te pedir socorro, ela não tá tão positiva assim, a não ser que o seu produto ou serviço trabalhe com prazer, né? Mas ultimamente, vamos combinar, né? Do jeito que as coisas estão, as pessoas estão priorizando necessidades, né? Então, geralmente, quando o cliente está procurando a gente agora é porque ele tem uma dor, porque ele tem uma dificuldade. Então, a energia dele já vem diferente, certo? Então, assim, perceba a emoção, o que o cliente está sentindo para saber como lidar com ela. Agora, sim, identificando as emoções do cliente, você pode usar tudo que você sabe, enfim, para você conseguir transformar as emoções do seu cliente também. E aí, como que a gente faz isso, Karine? Como que a gente consegue mudar as emoções do meu time? Como que eu consigo mudar as emoções se lá no fundo eu também não estou muito confiante? E aí eu quero dar uma recomendação aqui para vocês do que a gente pode fazer. E aí o que eu queria trazer para vocês hoje, a minha recomendação do dia para que você consiga mudar sentimentos, porque esse é o teu grande desafio. Você se depara com um cliente que vem com um sentimento que na maioria das vezes não é o melhor e você tem a tarefa de mudar esse sentimento, que se você não mudar o sentimento, você não vai fechar a venda. Você até pode ser que feche, mas esse cliente não vai voltar. E não é só isso que você quer. Então, o que você precisa fazer para mudar o sentimento? A gente, quando fala de vendas, meninas e meninos, estou vendo que tem meninos aqui também, a gente fala muito em gatilhos mentais. O que são gatilhos? São encurtadores, né? São encurtadores, coisas que te levam, que te aproximam de uma forma mais rápida, são atalhos para o sim do cliente.
E aí, assim, é muito importante, mas é técnica. E a técnica não funciona se a tua mentalidade não tiver ao teu favor. Então, você precisa usar gatilhos para blindar a tua técnica, a tua mentalidade também. E eu gosto de usar gatilhos de felicidade, porque o que acontece? O que pode mudar um sentimento numa pessoa? Nada é mais poderoso para mudar um sentimento numa pessoa do que a sensação de felicidade. Então, quando a gente está na linha de frente, quando a gente vai encarar um dia onde a gente vai ter que transformar sentimentos do próximo para sentimentos melhores, antes eu preciso preparar e transformar o meu. Como eu vou fazendo isso? Tendo próximo de mim gatilhos de felicidade, coisas que me tragam sentimento de felicidade, coisas que me lembrem de conquistas que eu já tive. Tem pessoas que chamam de âncora, né? Eu, trazendo para o mundo das vendas, gosto de chamar de gatilhos de felicidade. Se você tem um time de venda, traga para perto deles, coloque em um lugar visível troféus, não sei, objetos que lembrem de grandes conquistas que vocês já tiveram juntos, e olhe para isso todos os dias. Se você trabalha sozinho, traga para junto de você algum objeto que lembre de algo, e aí pode ser até alguma coisa relacionada à tua família, mas algo que te traga, que te inunde de felicidade, que te traga muita sensação e muito sentimento de felicidade. Mudando o teu sentimento, vai ser muito mais fácil você mudar o teu cliente também, certo? Então me diz aí, o que você pode ter, qual pode ser o teu gatilho de felicidade? Isso aí, Noah, anota tudo. E anota aí, já elege a partir de hoje, qual vai ser o teu gatilho para felicidade? O que tu vai fazer, o que tu vai olhar todos os dias de manhã, o que tu vai ter pertinho de ti, que tu vai olhar e que vai te causar uma sensação de felicidade. Isso vai te blindar, isso vai te fortalecer, vai ser o teu gatilho para que você consiga entrar numa negociação muito mais firme. Isso vai ser o teu gatilho para que quando você se deparar com um cliente apático, quando você se deparar com um cliente inseguro, quando você se deparar com um cliente com medo, que é o mais normal, mais natural hoje em dia, você consiga, a partir do teu sentimento, transformar o sentimento dele em felicidade, e transformar o sentimento dele, a raiva que ele está sentindo de tudo que está acontecendo, né, em algo que realmente encalma. Você consiga transformar o sentimento dele, transparecendo para ele que ele está seguro ali contigo, que você consiga ter a sensibilidade de transformar o sentimento dele, mostrando que você verdadeiramente se interessa por aquilo que ele veio, se interessa em ajudar ele naquilo que ele está necessitando naquele momento. Olha só, a Ligia está dizendo, na minha cama eu tenho a foto da minha família e é o meu gatilho motivador. Exatamente, Ligia, vou te dar uma recomendação aqui, ó. Tenha lá no teu ateliê também objetos que te lembrem o tempo todo do quanto você é capaz. Objetos que te inundem de felicidade. Porque nada melhor do que felicidade para a gente transformar nosso sentimento, e transformando o nosso sentimento a gente consegue transformar o sentimento dos outros também. Então a tarefa de vocês hoje é muito simples, é vocês identificarem qual vai ser o gatilho da felicidade de vocês para que vocês consigam transformar sentimentos. Esse é o nosso desafio enquanto empreendedor, esse é o nosso desafio enquanto vendedor no momento que a gente está passando. É isso que vai fidelizar e vai transformar o teu cliente num verdadeiro vendedor da tua marca, porque é isso que você quer. Fazer com que o teu cliente, oferecer para ele um atendimento encantador, surpreendente, para que ele passe a vender para você, para que ele passe a te trazer clientes, porque isso é incrível. Aí você não precisa ficar se preocupando em captar, tá? Você não precisa ficar se preocupando em buscar novos clientes, porque os teus clientes vão trazer novos clientes para ti. E começa por a gente mudar os sentimentos deles, tá? E aí, assim, se o cliente está com medo, preciso demonstrar confiança. Se o cliente voltou com uma reclamação, e gente, deixa eu falar para vocês, eu às vezes tenho quero abrir meu coração agora aqui, tá? É incrível como às vezes existe um descompasso entre as coisas que estão acontecendo. A gente está passando por um momento de escassez total nas vendas, tá?
empreendedores com a corda no pescoço, lojas fechando, né? Ninguém mais tem fôlego. Só que isso de um lado. E de um outro lado, como eu trabalho com vendas, com atendimento, então o que acontece? As pessoas me trazem muitas coisas, me contam muitas coisas. E eu nunca vi tantos estabelecimentos, tantos empreendedores deixando a desejar tanto no atendimento. Olha que louco isso. A gente está miseriando o cliente, está implorando por um cliente. E quando o cliente chama, as lojas, as empresas não estão dando o atendimento que o cliente espera. O cliente está exigente? Tá. Mas a gente está deixando a desejar. Tem um contraponto incrível e quero dar um exemplo para vocês. Ontem aqui na minha sala sentou uma amiga minha, ela me contou que pediu uma pizza, um cachorro quente, domingo o cachorro quente levou 2h30 para chegar. Gente, isso é incompreensível, isso é inaceitável, ainda mais porque ela tem uma criança pequena em casa, eu tenho também, eles não esperam. Mãe, que hora vai chegar? Como assim? No momento que a gente está passando, uma lancheria leva 2h30 para entregar um cachorro quente? Como assim? Depois é o teu cliente que está exigente demais? Outra situação que eu quero colocar aqui para vocês. Cara, faz 2 semanas que eu estou tentando contato com uma empresa porque eu quero comprar dela, que eu quero comprar. Ontem eu mandei um último recado. Faz 2 semanas, pelo amor de Deus, eu tenho uma oportunidade de negócio aqui. Alguém me responde? Então, assim, vamos olhar para o nosso atendimento, em vez da gente parar de ficar só reclamando do governo que fechou tudo, vamos olhar para o nosso atendimento. Será que a gente está verdadeiramente aproveitando todas as oportunidades? Será que a gente está verdadeiramente honrando aquele cliente que escolheu pela gente? Porque eu queria dizer uma coisa para vocês. Oportunidade de venda, oportunidade é uma coisa que não acontece e some, que não acontece e se esvai. Se você não aproveita a oportunidade, alguém aproveita. Ela não deixa de existir. Então, será que você está aproveitando todas as oportunidades mesmo? Será que quando um cliente vem com uma reclamação, você verdadeiramente mostra para ele que você está interessado em saber o que aconteceu e está interessado em transformar aquele sentimento de desgosto em um sentimento de confiança? O que você tem feito para isso, né? Então, mas enfim, hoje a gente falou muito aqui sobre uma das habilidades que a gente precisa ter para passar por esse momento de crise que a gente está, para conseguir vender mais, o que a gente precisa fazer para fidelizar os nossos clientes, para fazer eles serem nossos propagadores e não nossos detratores, é a gente conseguir mudar o sentimento do cliente. Antes de mudar o sentimento do cliente, precisamos mudar o nosso para positivo. Se eu tô neutra para negativo, eu nem começo a atender, né? Eu queria fazer 2 perguntas aí. Qual será o sentimento que está predominando aí no teu time? Já parou para pensar? Qual é o sentimento que nesse momento de retomada, agora a gente pode abrir as portas, qual é o sentimento que está retomando aí nos teus vendedores? Será que eles estão inseguros, com medos? Qual é o sentimento? Será que eles estão confiantes? Qual é o sentimento que está predominando aí no teu time? E outra, qual é o sentimento que está predominando nos teus atendimentos? Isso é para te treinar com o teu time. Qual é o sentimento que os clientes estão trazendo? Quando um cliente chega com medo, como que a gente, enquanto time, vai fazer para transformar esse sentimento do cliente? A gente precisa treinar, né? Porque chega ali na hora, dependendo do jeito que o cliente vem, as coisas não saem como a gente imaginou. Então a gente precisa treinar antes, venda é treino, né? Então, quando um cliente chega apático, e isso está acontecendo muito, quando um cliente chega apático para mim, para o meu time, como que o meu time vai fazer para mudar esse sentimento do cliente? Como que a gente transforma, como que o meu time de vendas vai transformar apatia em empatia? Porque, gente, empatia é uma das soft skills principais que um vendedor precisa ter. Um beijo no coração e até mais!